acabou concluindo seu doutorado sendo com orientação do Roland Barthes, que é fenomenal, onde ela falou sobre a obra de Guimarães Rosa. Então, para começar com ela, eu quero saber como aconteceu o primeiro contato com o livro e com a leitura na sua infância, Ana. Bom, antes de mais nada, eu queria dar bom dia. Bom dia. Agradecer muito a vocês todos que vieram aqui de manhã, assim, teve que ser de manhã, porque eu tenho um compromisso amanhã cedo no Rio, vou ter que voltar ainda hoje. E as distâncias no Brasil são muito grandes, né? Para eu vir do Rio aqui eu levei 10 horas, ontem o dia inteiro viajando. Então hoje, quando acabar, vou voltar, pegar mais 10 horas. Por isso é que vai ser tão pouquinho só esse encontro. Eu vim especialmente para isso e queria agradecer muito a vocês terem se disposto a vir de manhã aqui para me ver nisso. Agradecer ao fato de que tem crianças e adultos, nós temos estudantes e professores, e pais e familiares, então tudo isso, todos nós reunidos numa festa para o livro, que eu espero que dessa primeira venham muitas outras depois. Eu vim há alguns anos com eles mesmo, a Jaraguá do Sul, na primeira festa, na primeira feira, e hoje já estamos na 7ª, 8ª, né? Quer dizer, já estamos. Então é uma coisa que me dá muita alegria poder ajudar, colaborar de alguma maneira para que os brasileiros leiam mais. A gente nunca vai ser um grande país se não tiver muita gente lendo. Então, agora respondendo a sua pergunta, como é que eu cheguei ao mundo dos livros e da leitura? Eu podia, se eu fosse cantora, cantar que nem o Martinho da Vila, que canta que na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo dança, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo lia. E todo mundo lia não porque fossem privilegiados. Meu avô paterno era um imigrante português que veio de Portugal tentar a vida no Brasil, mas na bagagem dele, que na verdade era uma maletinha e uma trouxa, ele trouxe 2 livros dos que ele tinha estudado lá na escola e que ele não queria se separar deles. Um deles era uma gramática latina. Imagina, eu tenho até hoje essa, 1800, eu não sei quanto, escrita com a letrinha dele. Aí ele, no Brasil, ele chegou aqui, foi para Petrópolis, uma cidade perto do Rio, casou com a filha de um outro imigrante português. E ele, com a dificuldade que ele tinha, e ela, que era filha de um imigrante que também tinha vindo com muita dificuldade procurar emprego, esse meu bisavô, pai dela, veio com 9 anos de idade sozinho no porão de um navio, sem a família, sem nada. A família mandou ele para trabalhar aqui com um patrício conterrâneo da aldeia dele. E ele, enquanto trabalhava, jurava que ia fazer os filhos estudarem para não terem que passar por isso. Então, por esse lado português, eu tinha uma tradição de muito incentivo a livro, mesmo com a dificuldade financeira. Meu pai teve que largar os estudos para trabalhar, mas sempre frequentou a biblioteca, sempre fez muito, e depois, quando estava adulto já, ele foi fazer o supletivo, foi tudo para recuperar o tempo que ele tinha perdido de ter tido que trabalhar sem estudar. Pelo lado da minha mãe, o meu avô era um peão lavrador, colhia café, e depois um senhor que apareceu na fazenda onde ele trabalhava uma vez, achou que ele era um menino muito esperto, levou ele para a cidade grande era São Mateus, uma cidade pequenininha no norte do Espírito Santo, levou ele para lá para trabalhar de doméstico na casa dele, em troca de estudar. E aí com isso meu avô foi estudando, depois acabou se formando em engenharia, foi professor, e enfim, quer dizer, teve uma carreira por causa do estudo e sempre leu muito. Na casa dos meus 2 avós sempre tinha muitos livros. Minha mãe se formou em professora, meu pai foi ser jornalista depois. Então eram casas de gente que lia. Por isso eu me aproximei dos livros desde muito cedo. Eles contavam histórias para mim,
Tinha muito livro em casa, livros às vezes que eu não estavam avançados para mim, mas meus pais abriam, mostravam as figuras. Eles tinham um Dom Quixote, que o papai não lia o livro para mim, um Dom Quixote integral, mas ele me contava cada figura daquela, o que era. Um Robson Crusoe, tinha umas histórias assim que eu lembro de ouvir de criança. E mamãe contava muita história também. E minha avó, a mãe dela, que era analfabeta, ela só se alfabetizou depois que casou com meu avô, foi ele que alfabetizou ela. Minha avó não lia muito, mas ela sabia muita história de tradição oral, de contar a história de assombração, de alma do outro mundo, história de saci, história de jabuti, contava muito. Então eu fui cercada de histórias e de livros. Essa é a mesma, ele contava as histórias de Miguelzinho? Essa avó, uma vez que eu passei umas férias sozinha com ela, porque eram umas férias de julho, de inverno, e ela morava no Espírito Santo, enfim, nessas férias, por acaso, não me lembro exatamente quem era, eu sei que eu e minha irmã tínhamos tido coqueluche e 3 dos meus irmãos estavam com catapora. Então a mamãe teve que dividir a gente, mandar um para um lado, outro para o outro. E naquele tempo não tinha as vacinas que tem hoje, que já ajudam tanto, né? E então eu fui sozinha para a casa da minha avó e eu tinha que tomar uns remédios que eram horríveis, tinha um gosto muito amargo, remédio líquido horrível. E aí ela me contava histórias para me enrolar um pouco e eu ia tomando remédio. Ela dizia, mas Miguelzinho tomava o remédio. Então ela inventou esse personagem do Miguelzinho que eu contei depois. Miguelzinho fazia tudo que eu tinha feito durante o dia, quando chegava de noite, na hora de dormir, ela contava. Ah, Miguelzinho hoje deu milho para as galinhas, subiu na árvore, Miguelzinho hoje tomou um remédio ruim, tomou direitinho. E eu adorava a história. E eu depois falei nisso porque quando eu comecei a escrever história para criança, que eu não me pediram de uma revista para me encomendar, eu nunca tinha escrito para criança, eu não pensava em fazer isso. A primeira história que eu escrevi foi uma história muito cheia de intenções, eu queria ensinar as crianças a fazer alguma coisa e a história ficou horrível. E aí o editor devolveu e disse, a editora, a Sônia Roubado, devolveu e disse, não é isso que eu quero, não quero que você escreva uma história como você acha que deve ser. Eu quero que você escreva a história que você pode escrever. E aí eu fiquei pensando, qual é a história que eu posso escrever? A história que eu gosto. Nesse tempo, meu filho tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. E eu brincava com ele, contava coisas, e eu pensei, o que eu vou contar? Quais são as histórias? O que eu posso inventar? Eu disse, eu tenho que inventar uma história como as de Miguelzinho. Quer dizer, histórias em que o que acontece com o personagem podia acontecer com qualquer um, como o que está ouvindo ali. Então eu acho que esse modelo do Miguelzinho serviu para mim nas minhas histórias depois. E foi isso, eu comecei a escrever histórias como eu achava que o meu filho podia gostar, que minha sobrinha podia gostar, e outras crianças que eu conhecia. E aí fui pegando gosto e tomando jeito, mas o modelo foi Miguelzinho. Voltando ainda na sua infância, na Ana Leitora, existe um livro ou um personagem de livro que mais lhe encantou, que lhe prendeu, que lhe prendeu mesmo no mundo da literatura? Emília, Marquesa de Rabicó ou Condessa das Três Estrelinhas, personagem de Monteiro Lobato. Sobretudo dos livros, as memórias de Emília são maravilhosas, Reinações de Narizinho são ótimas, enfim, ler Monteiro Lobato é uma alegria, até hoje eu releio. Já reli por mim mesma, reli com meus filhos, reli com os meus netos, leio com os sobrinhos netos que estão menorzinhos hoje e é uma delícia. Ontem a gente conversando, você falou que não existe pessoa que não gosta de ler, existem pessoas que ainda não acharam o seu livro. Como uma leitora hoje já mais avançada, você quando pega um livro e não gosta e não se identifica, você abandona a leitura, você segue até o final ou não tem peso na consciência de abandonar um livro que não se identificou? Como é que é o processo de leitura hoje? Acho que não só hoje, mas antes. Leitura é prazer. E se eu estou achando o livro chato realmente, não gosto, tudo eu abandono. Alguns eu abandono meio logo, quer dizer, sem nenhuma dúvida. Outros eu acho que eles têm
qualidades, mas ele não está me pegando, então eu vou mais assim até o meio, tá? Mas se continua assim, eu abandono. Ler não pode ser obrigação. E não quer dizer que o livro que eu estou abandonando seja ruim. Quer dizer que ele não é para mim naquele momento. Já aconteceu, por exemplo, um livro chamado O Velho e o Mar, do Hemingway. O Ernest Hemingway é um grande autor americano, ganhou o prêmio Nobel, enfim, é um dos meus autores favoritos hoje e há muitos anos. Mas o primeiro livro dele que eu fui ler, eu tinha uns 15 ou 16 anos, e foi O Velho e o Mar, que eu escolhi porque era o mais fininho, estava todo mundo falando nele, eu não sei se ele já tinha ganho o prêmio Nobel nessa ocasião ou o que é, enfim, eu fui ler. Achei o livro uma chatice, não acontecia nada, era uma coisa, eu digo, não quero ler esse livro. Insisti, porque nesse tempo eu insistia ainda, eu tinha a vida toda na minha frente, eu podia errar as leituras, ler já tudo. Gente, quando chega aos 70, a gente aí não perde muito tempo não, não tá bom, vai embora, passa a outra, fila anda. Mas nesse eu li até o fim, achei chato, e achei que o Hemingway não era um bom escritor. Daí, há uns 3 anos, ou 4, eu sei que eu tinha 19 anos, meu pai estava lendo alguma coisa e botou esse livro em cima da mesa, uma mesinha que ficava do lado do telefone, eu estava esperando alguém telefonar, sei lá o que foi, sentei ali, abri o livro, comecei a ler e não consegui largar. E depois disso já li umas 10 vezes esse livro e adoro. O que aconteceu, o livro era o mesmo, a leitora é que não era. Eu antes não tinha maturidade para isso. Não cheguei a perceber o que era a beleza daquele livro, a intensidade que aquele livro tinha em tão poucas páginas. Isso acontece. E na leitura infantil, na educação infantil, qual que é a função da leitura? Ela deve partir da escola para casa ou de casa para a escola? João, não é assim. O ideal era que partisse de todos os lados, todo mundo, da família, da escola, dos meios de comunicação, quer dizer, da televisão, de quem a gente entrasse num ônibus e visse todo mundo lendo, a gente chegasse numa mesa de bar e de repente um amigo dissesse, sabe, eu descobri ontem um livro maravilhoso, comecei a ler um livro, me falaram, e tem não sei o quê, estou fascinado por um personagem. Isso é que é o bom, isso é que é o certo. E nas nações que já resolveram o problema de educação, é assim que acontece. Mas nós temos um atraso educacional muito grande. Se nós compararmos com os vizinhos aqui pertinho, Uruguai e Argentina, por exemplo, são países que resolveram seus problemas de alfabetização no século XIX. Nós, só nos anos 90 do século XX, conseguimos que 84,3% das crianças em idade escolar fossem para a escola. No finalzinho do século XX, na virada do século, nós conseguimos, com um esforço extraordinário, nós conseguimos que 98,4% estivessem na escola, das crianças em idade escolar. Mas o que fica de fora ainda é muito. E as que estão na escola, nem sempre têm. Elas estão na escola, mas não quer dizer que estão recebendo da escola aquilo que deveriam. De qualquer modo, mesmo admitindo que estejam, o que acontece? Essas crianças estão vindo de famílias que, em grande parte, não são leitoras, não conviveram com livros. Muitas vezes os pais eram analfabetos. Muitas vezes essas crianças estão sendo as primeiras da sua geração, da sua linhagem, da sua família. Elas estão sendo a primeira geração a serem alfabetizadas. No máximo a segunda, no máximo, os pais tinham. Quer dizer, eu contei aqui que a minha avó era analfabeta. E então, portanto, mas isso hoje faz uma diferença. O meu neto, quando foi para a escola, isso já era a 5ª geração anterior dele. Mas hoje tem muita criança que está indo como primeira geração de alfabetizado ou primeira geração de conviver com livro. Muito mais grave ainda é que a maioria estatística dos professores
que essas crianças encontram na escola também são dessa primeira geração alfabetizada. As crianças podem ser de segunda, mas os professores ainda são, em sua maioria, de primeira. Então, nós temos uma situação em que a família não propiciou um ambiente leitor. Não tem muitos livros em casa para as crianças. Não tem nenhum livro. E não tem nenhum hábito de ir à biblioteca, por exemplo. Nem pede aos prefeitos, aos vereadores, aos municípios que tenham biblioteca. Não é um valor que dê voto. E nas escolas, os professores estão tentando fazer o que podem, mas na sua formação do magistério, a informação que vem sobre literatura é nula, ou quase nula, e uma orientação de como lidar com esses livros, que não deve ser por obrigação, que deve ser por prazer, como fazer isso, enfim, também é muito deficiente. Então, o papel da escola no Brasil, na aproximação com o livro, fica muito mais importante do que em outros lugares, porque não se pode esperar que a família tenha isso, porque a sociedade não pede isso, porque os poderes públicos não pedem isso, os meios de comunicação não falam nisso, é muito raro. Houve há pouco tempo uma novela em que os personagens liam, mas isso é raríssimo. Então, não se fala nisso. E o papel da escola fica preponderante. Mas não é que deva ser assim, é porque não tem outro jeito. E nesse contexto, os professores, eles têm que ter um conhecimento maior de literatura infantil, ou ele tem que ser um leitor real, que leiam livros adultos de ficção e daí puxem para os infantis? Como é que o professor deve agir nesse caso? Todas as pesquisas que têm sido feitas sobre isso, desde as pesquisas da Unesco ao retrato da leitura no Brasil, feito por uma série de entidades ligadas à leitura, todas indicam que o professor deve ser leitor. Não basta que quando ele está estudando na sua formação, ele saiba que existem determinados livros de literatura infantil, autores importantes e que pode trabalhar com eles. Ele deve ser leitor. Nesse sentido, é que é absolutamente fundamental uma feira literária, uma semana como essa, uma festa como essa que nós estamos vivendo. Porque é uma oportunidade muito grande, muito forte, muito boa, do professor, do adulto em geral, professor, pai, mãe, tio, padrinho, sair daqui e escolher um livro. Cada um escolhe um livro para si mesmo, um livro que tenha vontade de ler, folheia. E quem gosta, por exemplo, de assuntos sérios, história do Brasil, não sei o quê, tem aí os livros, eu andei olhando, passei agora aqui os do Laurentino Gomes, que tem um que chama 1808, que é sobre a vinda da família real para o Brasil em 1808. Outro, 1822, que é a história da independência, e 1889, que é a história de como chegamos à República. E eu falo nos livros do Laurentino especialmente, porque a pesquisa histórica é exata, eles são muito bem feitos, mas são escritos muito bem, como se fosse um romance. A gente lê virando página, querendo saber o que vê depois. É uma maravilha. Ele é um jornalista de origem, então ele escreve muito claro, com a linguagem. Ele foi jornalista, escrevendo em revistas, das grandes revistas semanais, aí durante muito tempo a gente lê como quem lê uma reportagem no jornal. E é um livro maravilhoso. Quem quiser poesia, eu passei, viu o Leminski ali, João Cabral, enfim, vários livros de poesia em outro. De romance, contos, tem vários também. Eu vi que tem as coleções, tem livro de bolso, que custa em média R$15. Então dá perfeitamente para na saída, passa a olha e diz assim, esse é para mim, ninguém tira. E vão vocês ler. Acho que o professor que lê é que faz diferença. Eu acho só não, as pesquisas provam. Porque e não é só ler autoajuda, não é só ler coisas utilitárias para a profissão. É ler, eu estou falando ler literatura. Ler romance, poesia, teatro, crônica, conto, história, biografia, porque esses livros estimulam a imaginação e, ao mesmo tempo, ensinam a ler mais. Quem lê um livro tem uma opinião sobre esse livro. Quem lê 2 já pode comparar e saber de qual gosta mais e por quê. Quem lê 3 tem mais opções. E saindo assim, isso é que desenvolve uma sociedade,
é que faz que uma sociedade tenha imaginação, seja criativa, tenha ideias, que seja mais democrática, que entenda a opinião do outro que pode ser diferente da sua, como em vários livros a gente encontra personagens diferentes, com experiências diferentes e que pensam diferente. Então tudo isso colabora para a democracia e para o desenvolvimento. Só para terminar esse assunto, nessas famílias que não têm o hábito de ler, a história oral, ela incentiva na leitura, ela é um trampolim, ela é um apoio para quem não lê, não tem livro em casa, mas conta histórias para os filhos? A história oral é um apoio para a pessoa, para a cultura, faz parte do patrimônio, todos nós precisamos dela. Mas ela não precisa ser vista apenas como um degrau, uma escada, um apoio, não é isso. Você pode ter a história oral, e os casos que alguém conta, as conversas em volta da mesa, isso não dispensa a leitura. Quer dizer, a leitura dá um crescimento muito maior. A história oral nunca vai te contar como era a Rússia no final do século XIX. Você vai ter que ler um autor russo para ler isso. Quer dizer, então, se você tem a história oral, você tem alguma coisa, você vai poder saber a história do jabuti, algo do outro mundo, outra coisa, como eu contei aqui da minha avó. Mas a gente quer muito mais do que isso. Então, só isso não basta. Eu acho que não é que tem que passar por um para chegar ao outro, mas todas essas coisas são etapas diferentes, componentes da cultura. Da mesma forma que o filme que você vê, a música que ouve, a série de televisão, tudo isso traz alguma coisa, incorpora. Mas nenhum deles substitui a leitura. A leitura te dá um tempo de você estar lendo, parar, poder fechar os olhos, imaginar. A história não está correndo como na televisão. Se você parar para pensar ou interromper, você vai perder alguma coisa. Não é... E a história você imagina. Você não vê o cenário, você não vê a cara que o personagem tem. Você imagina pela descrição. Você se transporta a um outro tipo de experiência. É uma forma muito poderosa de você viver outras vidas. Eu gostaria que a plateia pudesse perguntar também, não sei. Já vamos passar para a plateia, então. Vou te fazer uma última pergunta e a gente passa para eles. Em Um Mundo Perfeito, que livro você acha que toda criança deveria ter lido? O que ela escolher.